Gerais Podcast, edição número 11. Como você vê, estamos em um ambiente diferente, estúdio diferente. Estamos no Sindicato de Paraupeba e Caetanópolis, aqui na 28ª Exposição de Paraupeba e Caetanópolis. E recebemos um convidado ilustre aqui, o presidente do Sistema FAENG Senar Minas, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas, Antônio de Salvo. Muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre, não só sobre essa importante exposição, mas o momento que vive o agro mineiro e brasileiro, para a gente interagir um pouquinho. Um prazer falar com vocês aqui. Inclusive, né? Mas, Antônio, eu sempre gosto de começar aqui contando um pouco da história do nosso convidado, né? Então, conta um pouco da sua história, de onde você vem, onde você nasceu, sua família. Vamos lá, rapidamente. Eu sou natural de Belo Horizonte, todo mundo acha que eu sou de Corvelo, mas não, eu vivi minha vida em Corvelo, né? Sou natural de Belo Horizonte, mas morei na fazenda, morei em Corvelo até os 10 anos de idade, depois fui para Belo Horizonte estudar, estudei no Colégio Loyola, depois Viçosa, me formei, sou engenheiro agrônomo, e voltei para a Fazenda Canoas, no município de Corvelo, onde a gente cria Guzerá. Eu sou a 4ª geração de produtores da raça Guzerá, uma importante raça zebuína, esse zebu tão importante para a pecuária nacional. E tenho muito orgulho de ser produtor rural, de ser fazendeiro, mas mais do que isso, também na minha vida participei um pouco da vida sindical, fui presidente do Sindicato Rural lá no final dos anos 90, até início dos anos 2000, depois me afastei e voltei para o Sindicato Rural em 2019, e aí, por uma série de convergências aí, nós nos tornamos presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas, também com muito prazer e com muito orgulho de representar esse setor tão importante para Minas Gerais, que é o setor da agropecuária mineira. Agora, muitos veem você nesse dinamismo da vida aí da federação, mas então você ainda toca a questão ainda está no campo, né? Ainda Sim. Produz, ainda... A gente continua fazendeiro, mas agora é um fazendeiro de fim de semana, que é uma coisa perigosíssima, mas eu tenho 3 filhos, os meus 2 mais velhos moram em Belo Horizonte, e o mais novo é engenheiro agrônomo, também formado em Viçosa, trabalha tomando conta das coisas pra gente lá. Meu irmão, Gustavo, também toma conta de uma fazenda aqui em Cortesburgo. Então a gente tem as nossas coisas ainda bem olhadas. Mas eu, todo fim de semana ou num feriado prolongado, eu tô na fazenda pra gente continuar olhando as coisas do campo. E esse campo tão pouco conhecido por uma grande parte da população brasileira e mineira, que não entende muito bem o que é, mas a gente pode falar sobre isso, sobre uma pesquisa que nós temos aí, um tantão de coisas interessantes desse segmento, que é um segmento importantíssimo para o Brasil e que muitas vezes é mal conhecido e mal interpretado. Às vezes até estigmatizado, vamos dizer, né? Sim. Em cima disso aí, Davidson, que nós fizemos uma pesquisa, deixa eu falar rapidamente para isso, sobre ela. Nós fizemos uma pesquisa com a Quest, que é um importante centro de pesquisa que faz pesquisa no Brasil inteiro, perguntando principalmente perguntando para os mineiros qual é o segmento econômico mais importante de Minas Gerais. Para nossa surpresa positiva, a resposta para 41% dos mineiros contra 22% do segundo colocado foi a agropecuária com 41% e a mineração com 22%. Então os mineiros entendem que nós somos economicamente o setor mais importante. E a outra pergunta importante, é óbvio que a pesquisa teve várias coisas, mas a pergunta também importante é como é que é a nossa imagem perante os mineiros. E 78% dos mineiros nos tem como uma imagem positiva. Então nós, produtores rurais, precisamos de levantar a cabeça e entender que somos responsáveis pelo crescimento do PIB mineiro e brasileiro, trabalhamos de forma sustentável, produzindo, gerando toda uma tecnologia nacional, uma tecnologia feita no Brasil. Engana-se quem acha que soja chinesa, milho é mexicano, o gado nosso é indiano, melhorado aqui no Brasil, as pastagens são, na sua grande maioria, capins africanos. A gente tem que ter orgulho, nós, população de Minas e do Brasil, orgulho do que nós fazemos, do que o homem do campo fez, nesses últimos 40 anos principalmente, onde o Brasil se tornou definitivamente um celeiro do mundo, fornecendo comida não só para nós brasileiros, mas para mais 800 milhões de pessoas. Então a gente fala isso muito de forma firme, porque as pessoas muitas vezes têm uma insegurança de falar. Tenham orgulho desse produtor rural, na sua grande maioria em Minas Gerais pequenos, mas que produzem o alimento de forma sustentável, de forma barata, para garantir a segurança alimentar tão importante para nós todos brasileiros. Agora, essa pesquisa aí, ela reflete também, talvez, até queria sua opinião, um outro dado importante, que é esse motor do PIB, que é
Sim. A agropecuária, né? E aí, A agricultura, a agropecuária, a agropecuária, né? você está certíssimo. Todo esse setor, né? E aí, aí são os pontos que a gente tem que entender. Esse último PIB, que vai ter o lançamento do PIB, eles vão informar o PIB até lá dentro da nossa FAENG na outra semana. O PIB, sem nenhum demérito aos outros setores que são importantíssimos. Eu sou muito amigo do Flávio, sou muito amigo do Nadim, da FEComércio e da FIENG, Flávio da FIENG e o Nadim da FEComércio. Mas vamos lá. O PIB mineiro alcançou esse ano R$1 trilhão quando comparado a 2022. Então foi o maior PIB da história. E na comparação de 23 para 22, o crescimento da indústria foi 1,6%, o crescimento dos serviços, comércio, 2,6%, e o crescimento da agropecuária, 11,5%. Então nós empurramos o PIB mineiro de forma muito forte. Então isso é um orgulho para nós. Isso significa que os produtores rurais estão bem de vida? Não, isso não é bem assim. Nós produzimos superávit, exportamos, Minas está exportando muito, nós estamos exportando café, por exemplo, só está na nossa frente o minério. O segundo produto mineiro mais exportado é o café. Né? Então, daqui a pouco nós vamos exportar mais café do que minério. Mas a gente tem que entender que, apesar do PIB ser positivo, a situação do produtor ainda é delicada, principalmente do produtor de leite, mas nós somos homens e mulheres que trabalham no campo e geram essa riqueza, e essa riqueza também é bom frisar de forma muito enfática. Essa riqueza não fica dentro dos nossos colchões lá na fazenda, não. Ela vem para a cidade. Comprar um pneu, um tanque de gasolina, uma motocicleta, né? Um apartamento, um imóvel, uma televisão, uma geladeira. Então isso gira a economia. Por isso esse orgulho que nós podemos ter e encher o peito desse ar puro que nós também produzimos, para que a gente possa entender a importância desse setor para a economia mineira. E ano passado, inclusive, a gente teve super safra, né? Sim. E esse ano, como é que está a situação? Sim, isso é bom frisar também. Uma previsão, né? Vamos dizer. Sim. Tem toda uma... A Conab está com uma previsão, começou Ele teve uma previsão de queda no princípio, depois aumentou a queda, agora tendo a queda, nós tivemos esse efeito lá, é o Ninho, que também vale lembrar que essas mudanças climáticas são normais. Isso no ano passado, No ano passado. A safra de 23 foi 317 milhões de toneladas. Foi uma safra recorde no Brasil. Isso graças à competência e o pacote tecnológico que as produtor rural trouxe para dentro das nossas propriedades. Nós não aumentamos a área cultivada. Nós aumentamos a quantidade de sacas produzidas por hectare, a quantidade de litros de leite produzidos por hectare, a quantidade de quilos de carne produzidos por hectare. Aí nesse ponto a tecnologia então, deve ser fundamental, né? Fundamental. É esse pacote tecnológico que o Brasil é pioneiro, porque o pacote é criado por nós brasileiros. Esse pacote não é herdado nem da Europa, nem dos Estados Unidos. Lá é clima temperado, o nosso é clima tropical. As linhagens dos nossos milhos, das nossas sojas, das nossas plantas de algodão, trigo, sorgo, qualquer são linhagens adaptadas às condições brasileiras, melhoradas pelos cientistas brasileiros. E com pingos de suor dos produtores rurais, fizeram gente, né? A nossa safra de 2023 ser a recorde. Essa safra 23-24, com o problema do El Ninho, e aí vale, todos sabem, o problema lá do sul é exatamente, nós estamos praticamente abril e maio sem chuvas. Por quê? Essa chuva que não caiu para nós, caiu toda no sul. É uma situação de alta pressão que se instalou aqui na região central brasileira, impedindo as frentes frias de entrarem. Então a frente fria estacionou em cima do Rio Grande e causou esse dano terrível nos nossos amigos do Rio Grande do Sul. Mas vale lembrar também que isso não é causado pelo efeito do produtor rural. Pelo contrário, o produtor rural é o que mais preserva. Se a gente quiser, por acaso, pôr a culpa em alguém, o brasileiro gosta muito de procurar alguém para pôr culpa, a culpa não é nossa, dos brasileiros. Pode ser dos países desenvolvidos que desmataram, que não tem mais do que 5% de reserva, como a Europa, por exemplo, nós temos 66% de reserva. Então, vamos também ser bem claro, o produtor rural ajuda a atenuar essas mudanças climáticas. Por isso essa posição minha é muito firme em dizer
Confie nesse produtor rural que põe a comida no prato. E se você, por acaso, é uma pessoa que não tem acesso a essa comida, a culpa é da economia brasileira, não é do produtor rural. Ele está produzindo de forma barata, produzindo de forma sustentável. Então vamos confiar nisso e vamos continuar valorizando esse produtor. Ô, Antônio, você citou essa questão do Sul, né? Uma tragédia terrível, né? Do ponto de vista da agricultura, da agropecuária, o que você avalia de impacto aí pro Brasil, né? Tem algum... Olha, David, sem ser ansioso, não dá nem para avaliar ainda. O Sul é um país, o Rio Grande é um país, é um estado, desculpa, é um estado muito produtor. Os nossos irmãos gaúchos são pessoas do bem, gostam da atividade da pecuária, são homens e mulheres que os que ficaram no Rio Grande, mas mais do que os que saíram para o Brasil todo foi conquistado por esses gaúchos. Toda essa produção no oeste da Bahia, no Mato Grosso, foram os gaúchos que vieram com sua força de trabalho, com a sua capacidade de produzir. Então o impacto vai ser muito grande. E um impacto que a gente não dá conta de medir ainda, porque não é só perder animais, perder instalações. Nós perdemos solo, nós perdemos terras. Então, quando você tem uma erosão, a recuperação é muito longa. O nosso sistema FAENG-SENAR, aqui de Minas, junto com a CNA, está dando um apoio à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa do seu presidente, Gedeão Pereira, que é um homem produtor rural, que entende dos problemas. Nós estamos com a nossa equipe lá, como fizemos em Brumadinho, aqui em Minas Gerais, na Superação Brumadinho. A equipe do Senar ajudou a recuperar as áreas degradadas pela tragédia de Brumadinho. Vamos para o Sul e vamos também ajudar os nossos irmãos do Sul. Vamos ter problema, mas vai faltar arroz, para ser bem direto? Não, não vai faltar arroz. Nós não se preocupem, nós não tivemos queda significativa na produção de arroz, o arroz já estava todo colhido. Enfim, não precisamos ficar afobados e entrar em especulações negativas. Não saia correndo 4, 5 sacos. Inclusive aqui em não Minas, precisa fazer isso. Vamos ficar com calma, vamos orar, mas vamos ajudar. Quem puder ajudar, vamos ajudar. A federação está ajudando. Vamos ajudar para que a gente possa recuperar aquele estado, um estado tão importante dentro da nossa federação, que é o Brasil. Agora, vou te chamar de Toninho. Toninho mesmo. Toninho mesmo. Toninho, vamos explicar aqui para a pessoa que está nos assistindo aqui, pode ser produtor, pode não ser, né? O que é o sistema FAENG? Né? A gente fala sistema FAENG, mas assim, o que é essa estrutura, né? Boa, vamos lá, vamos ver se a gente dá conta de explicar para quem é produtor que não sabe, passa a saber, e para quem não é do campo também entenda. Todo setor precisa de ter alguém que o represente. Então, qualquer setor num país em desenvolvimento ou desenvolvido precisa ter uma representatividade para que esse setor tenha seus pleitos. Hoje nós tivemos na Assembleia Legislativa defendendo a possibilidade de nós fazermos barramentos, principalmente no semiárido mineiro. Leia-se Mucuri, Jequitinhonha e Norte de Minas. Para que fazer o barramento? Se nós temos chuvas abundantes, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, nessas regiões mineiras, e falta nos outros 8 meses, por que a gente não pode segurar essa água para a gente usar quando precisar? Então, quem precisa de defender esse produtor dessa região para que a gente possa explicar para os políticos e explicar para a população que nós não vamos causar dano ambiental nenhum. Pelo contrário, nós vamos melhorar o meio ambiente guardando aquela água que vai cair, vai assorear rio, vai lavar seu solo e vai colocar os rios assoreados como estão aí e vai embora para o mar. Isso é uma das coisas que o sistema FAENG pode fazer. Representar institucionalmente esses homens e mulheres que estão no campo, para que a coisa saia do lado pessoal e venha para o lado institucional. Então, essas e outras ações jurídicas, ambientais, técnicas, a FAENG faz. O Senar é o nosso braço da escola da terra. Nós treinamos o nosso povo. A gente treina o nosso funcionário, treina o ordenador, treina o tratorista, treina o soldador, treina o operador de drones, que é hoje um dos cursos nossos mais pedidos. Não estava nem na nossa grade, agora já é o 4º mais pedido. E é um pessoal que está recebendo muito bem, né? Inclusive. Então, quer dizer, nós estamos fazendo esse serviço. Então, o sistema que compõe com 401 sindicatos de produtores rurais espalhados em todas as regiões mineiras com as suas extensões de base. Isso nós atingimos 810 municípios dos 853. Esses 401 sindicatos com seus associados que são produtores rurais são filiados à nossa Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, FAENG, que é filiada à CNA, que está em Brasília, que nos ajuda, por exemplo,
para proibir invasor de terra a receber Bolsa Família depois que invade uma terra, como foi a Lei 709, a PL 709 da semana passada. Então o sistema, mesmo que o produtor não saiba, e mesmo que o homem da cidade não saiba, é um sistema que protege basicamente a segurança alimentar do nosso Brasil. E aí vale mais uma pinceladinha, porque o brasileiro não sabe o que é isso. Nós nunca tivemos guerra. Nós não passamos nem por uma nem por duas grandes guerras recentes como passou a Europa. Então a Europa protege o seu produtor rural porque ela sabe a importância que na hora que ela está ilhada, ela precisa de produzir para sobreviver. O Brasil tem fartura de comida graças à capacidade do nosso produtor. Então o homem da cidade precisa entender e valorizar esse homem do campo, que faz bem não só para ele, mas para quem mora também nas ruas assaltadas das nossas cidades. Você falou em representação aí, né, em defesa do produtor. A gente teve um exemplo muito clássico e claro agora, que foi o Minas Grita pelo Leite, né? Quais foram as vitórias conquistadas nesse evento aí? Foram, acho que mais de 8 mil produtores lá, né? Mais de 8 acho mil. Foi exemplo para o Brasil, inclusive. Isso foi interessantíssimo porque vivemos numa democracia. Então, tem muita reclamação que o governo federal não gosta da gente, gosta, não gosta, o governo... Nós vamos ter governo que gosta e vamos ter governo que não gosta. Isso faz parte de qualquer democracia. Eu gostaria sempre de ter um governo que nos entenda da melhor maneira possível. Se isso não é possível, vamos continuar democraticamente fazendo acontecer. Nós estávamos e estamos com índices de importação de leite em pó da Argentina e do Uruguai muito acima das médias históricas, dando um distúrbio enorme dentro da cadeia. E não é só da porteira para dentro, não. É da porteira para fora. Os laticínios também, que recolhiam leite, estavam tendo problema. Trabalhando com taxa de ociosidade de mais de 50%. Então nós fizemos o Minas Grita pelo Leite exatamente para mostrar, pelo grito, um grito simbólico, evidentemente, que o governo central precisa proteger o produtor de leite, como todos os governos do mundo o fazem com os produtores dele. A Europa tem subsídio para os produtores de leite, em alguns países, na ordem de mais de 1.800 euros vaca ano. Vamos multiplicar só por 5, isso dá quase 10 mil reais de subsídio por vaca ano para aquele produtor manter-se na atividade, se manter na atividade. E o Brasil deixa uma concorrência até segunda ordem desleal, e nós estamos apurando isso, fazendo uma medida anti-dumping para ver se não existe realmente subsídios nos nossos vizinhos Argentina e Uruguai. Eles afirmam que não, e a gente acredita, porque nós temos uma boa relação de comércio. Mas isso aí é o que, completando a sua pergunta passada, é o que o sistema FAENG pode fazer. Juntar os produtores, organizar os produtores, não sozinhos, junto com as cooperativas, junto com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, junto com o governo mineiro, junto com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o secretário Tades, muito sensível, junto com o governador Zema, junto com a Câmara Federal, a deputada Ana Paula Leão, presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Produtor de Leite. Juntamos forças e mostramos que nós temos que ser defendidos. O governo de Minas entendeu imediatamente, isentou o ICMS, a isenção do ICMS dos laticínios que importam, já deu uma melhora de preço. Enfim, esse é o trabalho num regime democrático de uma instituição que precisa ser legítima, ter a cara do produtor rural e representá-lo bem para que ele possa ter uma vida melhor. A gente até ouviu dizer que muitos abandonaram a atividade leiteira, né? Isso de alguma forma impactou a atividade de forma significativa ou não? A gente sabe que muitos abandonaram a pecuária leiteira, sim. Eu posso dizer porque eu mesmo fui parei de tirar leite. Eu já estava pensando em fazer isso e parei de tirar leite. Minha produção era muito pequenininha, eu continuo produzindo minhas novilhas de leite, mas não tiro leite mais. E como eu, muitos outros fizeram. Mas na realidade, isso precisa ser falado, a coleta de leite em Minas não abaixou. Agora, no início da entre-safra, nós vamos olhar agora que parou de chover e realmente agora as pastagens estão secando. Nós vamos analisar nos próximos 3 meses para ver qual foi o impacto desse preço muito negativo nos últimos 14 meses. Mas a atividade é uma atividade que precisa e requer muita atenção, porque é uma atividade que precisa ter mais tecnologia. Eu vou falar um dado aqui, não se assustem. O Uruguai, que é um país pequeno, tem 2.300 produtores de leite. A Argentina, que não é tão pequena assim, tem 12.700 produtores de leite.
Em Minas Gerais, nós somos 218 mil produtores de leite. Nossa. E no Brasil, Minas? em Minas, e no Brasil mais de 1.200.000. Então, não vai nenhuma aqui... não pense que eu estou aqui dizendo que vai acontecer, que esse povo vai sair. Não sei. Eu sei que vamos ter que tecnificar, vamos ter que ter mais tecnologia, vamos ter que trabalhar com mais atenção, vamos ter que ter um gado adequado. Esse gado pode ser holandês, pode ser girolando, pode ser 3/4, pode ser 7/8, pode ser 5/8, pode ser zebu puro, depende da condição da pastagem, depende da condição da gestão do produtor rural. Mas convém a gente ficar atento, porque tem muita gente produzindo e nós precisamos de produzir de forma econômica, senão a gente não vai conseguir se manter na produção de leite. E paralelo a isso, a gente tem muita... Eu imagino que seja histórico, né? Você vai trazer esse dado pra gente também. Esse abandono dessa mão de obra rural, né? Dessa diminuição. Isso tem acontecido? É um desafio? Gigante. Se nós vamos caminhar como os países desenvolvidos já estão. Essa última viagem agora para os Estados Unidos eu não fui, mas os amigos meus foram. Não existe mão de obra. Nenhuma. As fazendas visitadas por esses presidentes de federações, meus amigos, a mão de obra que tem lá são mexicanos ou da América Central, ganhando $25 a hora, R$125 por hora trabalhada, e mesmo assim com enorme dificuldade de achar essa mão de obra. Nós vamos ter que trazer tecnologia, qualificar, e aí vale a pena para os jovens que estão nos vendo, nos ouvindo. Eu falei isso dia e repito, o jovem não vai querer pegar no cabo da enxada, no cabo de uma foice. Eu também não quero mais. Essas novas gerações... Mas num joystick de um trator. Num trator. Outro dia eu vi um vídeo de um cara num joystick de um trator à distância. Isso, num joystick de um trator comandado por um satélite ou pilotando um drone. Eu tenho certeza que esses jovens podem se qualificar, podem entender que um drone hoje faz uma roçada química melhor do que uma roçada de foice ou de enxadão. Então nós temos que trazer esses jovens de novo, qualificá-los e entender que tem oportunidades enormes dentro do nosso setor para que essa meninada venha, possa trabalhar, ganhar dinheiro e transformar esse setor. Nós ainda temos uma idade média, o produtor rural brasileiro tem uma idade média 48 anos, o produtor rural americano 69, o produtor rural europeu 71. Então o produtor rural europeu está com pouca sucessão, o americano também. Nós ainda temos uma chance de trazer essa meninada para dentro e fazer com que a gente continue sendo um país da agricultura e da pecuária para continuar produzindo mais e melhorando a vida de todos. Isso também, você acha que é um papel da FAENG, esse estímulo aí? Demais. Temos a comissão nossa de jovens, estamos trabalhando nisso, comissão de mulheres. As mulheres também estão nos ajudando muito, elas têm uma visão diferente, têm um olhar diferente de nós homens. Isso é muito, muito importante. As mulheres enxergam o mundo, na sua grande maioria delas, diferente de nós. Não que seja melhor ou pior, é de um outro viés. Elas têm mais sensibilidade, então elas estão entendendo a importância de estarem do nosso lado, ou nós do lado dela, dentro das porteiras, para que a gente possa transformar. São desafios muito bons. Nós temos um país que tem aptidão, nós temos área agricultável, nós temos um clima favorável, nós temos a maior reserva de água doce do mundo, nós não temos um terremoto, nós não temos um vulcão, um furacão, um tsunami. Então precisamos de acreditar e confiar no que um homem do campo faz. Preservamos, e aí vale a pena lembrar e sempre frisar isso, que nem todos sabem, 66,3% do Brasil está preservado, igualzinho aqui quando que pisou o Pedro Álvares Cabral há 524 anos atrás. Então, não tem nenhum país que tem nada nem parecido, nem com o que nós temos preservado e nem com o Código Florestal que nós temos. Então, não existe desmatamento, se existe mudanças climáticas, a causa não é nossa, nós estamos atenuando, nós estamos segurando. E quando nós deixamos reservado 20 ou mais % da nossa fazenda, e aí vale lembrar para os também que moram na cidade, equivale a você ter um hotel de 10 quartos e é obrigado a deixar 2 fechados. Só pode usar 8. E ninguém paga pelos 2 fechados.
aqui no Sudeste, porque lá na Amazônia você tem que deixar 8 fechados, só pode usar 2. Então a gente está pedindo, e vamos conversar muito sobre isso, que a gente deixa fechado, mas que o primeiro mundo que polui e que produz, paguem esses 2 nossos que fiquem fechados. Porque quem está bancando isso é o produtor rural. Você falou muito sobre essa questão da política, né, da importância dessa mobilização, né, citou até a deputada lá da Frente Parlamentar. Como é que você vê aí nos últimos anos essa polarização política que, enfim, eu acho que mais prejudica do que ajuda, né? Sim. Particularmente. Mas qual que é a visão sua da FAENG? Como é que tem impactado, de certa forma, a atividade de vocês? Excelente a sua pergunta. Fiquei sem saber se nós íamos conversar de política, mas vamos conversar um pouquinho. Mais do que polarizado, está calcificado, que é o cruel. Nós estamos polarizados e calcificados, quer dizer, as pessoas enrijeceram nas suas posições. Isso não é bom. Vai ter gente que vai discordar de mim, eu posso até concordar com a sua discórdia, porque tem muito partido, agora nós temos partido A e partido B. Não, mas eu não estou dizendo de partidos em si, estou dizendo dessas posições radicais. Nós precisamos de entender que o Brasil é um país novo. O Brasil tem muitas coisas que podem e precisam ainda ser feitas. Nós temos toda uma história pós-abertura, pós-64, pós o trabalho, e aí eu vou ser bem enfático, pós o trabalho que os militares fizeram no Brasil, que eu não considero que seja ditadura, mas dizem, nós estudamos que era assim. Nós paramos de crescer, nós crescemos muito nesse período. Nós éramos a 48ª economia em 64 e na entrada de Tancredo Neves em 82 nós éramos a 8ª economia do mundo. E de lá para cá passamos a crescer muito pouco. Mas eu não quero defender aqui nem um lado nem o outro. Eu quero dizer só que a gente tem que ter equilíbrio para compreender que o Brasil precisa de paz, o Brasil precisa de tranquilidade, o Brasil precisa de menos polarização asperosa. Nós podemos até ter o nosso posicionamento político, ideológico, mas nós precisamos de avançar. O Brasil não aguenta mais ficar empacado num crescimento pífio como está nos últimos anos. E as pessoas estão tão radicais que até o diálogo às vezes está complicado, né? Terrível, essa falta de diálogo. diálogo. E aí você sentar numa mesa com o governo do estado e um federal, por exemplo, para resolver um problema que é comum, né? Fica empacado. Isso atrapalhou muito, atrapalhou as nossas famílias, atrapalhou o dia a dia nosso, as nossas amizades, as pessoas. Você é de que lado? Você é lado A ou lado B? Só do lado B. Então eu não quero conversar com você. Não... É absurdo. Filho da gente não podia namorar a menina que era do outro lado. Então não dá pra ser assim, pessoal. Nós temos que ter um pouquinho mais de tranquilidade. E nem dá pra ser macio demais e ficarmos de braços cruzados. E aí eu falo, eu sou de uma geração que tem 50 e alguns anos. Eu sou de uma geração que nós não participamos muito de política. Nós deixamos muito a política de lado. Então eu acho, e aí não é mais achismo, eu tenho a convicção de que de um tempo para cá, principalmente depois do último governo, ele nos mostrou que a gente tem que participar mais de política, independente do lado que a gente tiver. E a política não é só para o governo central do Brasil, é para o nosso governador, são para os nossos senadores, são para os nossos deputados federais, os nossos deputados estaduais, para os nossos prefeitos. Temos eleição esse ano. É um ano eleitoral importantíssimo. Para os nossos vereadores. Qual é o compromisso que os prefeitos das cidades do interior que dependem do agro têm com os nossos sindicatos rurais? O sindicato não vai trabalhar para prefeito A ou prefeito B. Não está orientado para isso e nem estará. Apesar do presidente ter autonomia. Mas os prefeitos precisam entender que o setor precisa ser ouvido e precisa ter compromisso com esse setor. Esse é um setor importante que está aprendendo a fazer política cada vez mais e vai aprender e vai interferir politicamente, sim. Nós precisamos de ter vidas melhores, nós precisamos de segurança, nós precisamos de estrada boa, nós precisamos de energia elétrica e nós vamos pedir isso. Em contrapartida, nós damos superávit, nós damos produção, nós damos lucro para as cidades e para o homem, para o mineiro como um todo. Então, apesar de sermos poucos no campo, pouco mais de 16%, nós estamos mais politizados agora e vamos estar cada vez mais. Haja visto Minas Grita pelo Leite, que exatamente. Foi uma grande mobilização. Exatamente. E demonstrou a grande força que o setor tem, né? Mas estamos aqui no Sindicato Rural de Paraupeba. Vamos falar desse evento bacana, claro, né? Imagina. Antônio? Se nós não falar isso, o Hélio não deixa nem a gente sair daqui.
Parabéns para toda a diretoria, parabéns para ele, presidente. Isso é um resgate de feiras agropecuárias. Elas talvez não sejam como foram no passado, aquela coisa meio bucólica, mas são feiras mais modernas, mostrando principalmente o que o homem e a mulher do campo estão fazendo. No que diz respeito à pecuária, é muito tranquilo. A gente vem cá mostrar os nossos animais, exposição, expor esses animais, para que a sociedade como um todo possa conhecer, os outros produtores possam conhecer o trabalho que cada fazenda está fazendo, e também na parte de máquinas, na parte de automóveis e na diversão, que nós também somos filhos de Deus e gostamos de divertir e vir para uma feira boa como essa. Parabéns ao Sindicato dos Produtores Rurais de Paraupeba e Caetanópolis, na pessoa do seu presidente Wellington, parabéns para toda a diretoria. Isso é que nós precisamos fazer. Vamos pegar um parque bonito como esse, vamos continuar dando vida a ele, vamos continuar representando o nosso povo muito bem. Eu desejo sucesso a essa feira, aos expositores que aqui estão, a todos os patrocinadores, para que a gente continue evoluindo e mostrando que estamos trabalhando de forma pacífica, mas firme, para melhorar a vida de cada um de nós mineiros. Lembrando que a exposição aqui é o segundo ano, né, que voltou depois de 10 anos, né, mais de 10 anos sem ser realizado. E voltou bem. Né, e voltou muito bem, inclusive. E aí eu quero citar 2 pontos aqui. A gente falou muito de tecnologia e a gente vai ter aqui a primeira feira de touros progenética, né, que tem tudo a ver com tecnologia e uma ótima iniciativa de conexão aí entre os produtores, sem aquele intermediário, né, ou seja, um auxílio, né, pro produtor, né? Essa progenética eu tenho uma paixão por essa. Não porque eu sou produtor de genética de gado, mas se nós fizermos uma conta rápida, deixa eu fazer uma conta rápida para você. Se você comprar um dos touros que está aqui nessa feira progenética, de qualquer raça que for, desde que tenha uma orientaçãozinha, se você tiver um técnico que te oriente. Você compra um touro melhorador, ele produz 40 bezerros por ano. Vamos lá, vamos falar de gado de corte. 40 bezerros, ele te dá um arroba a mais por bezerro. Então, nascido. Então vão nascer 40, vou explicar devagarzinho para não atropelar. Então ele cruza 40 vacas e daqui a 9 meses e meio nascem 40 bezerros. Que daqui a 7 meses são desmamados. Então daqui a 15 meses ele te dá 40 bezerros, macho e fêmeas, com uma arroba, com 30 quilos de peso vivo a mais do que o que você estava usando, que é um touro de cabeceira de boiada. Uma arroba a mais, macho e fêmea, custa R$250. Então te dá 40 arrobas a mais numa monta. 40 arrobas vezes 250 dá R$12 mil. Eles estão vendendo touro aqui a 12 mil. Na primeira monta, o touro tá pago. Se você vender ele pro gancho, ele vai valer 3.500 conto no gancho. Ele já te deu lucro, te deu R$3.500. Se ele trabalhar mais 5 ou 6 anos, como esses touros zebuínos trabalham, ele vai te dar a cada ano 40 arrobas a mais. Então, não dá para mexer dentro das nossas propriedades sem tecnologia. E tecnologia significa genética melhoradora, que é o que a BCZ faz, junto com a Emater, junto com a Progenética, melhorando e oferecendo, sem intermediário, uma oportunidade para o produtor vir cá e fazer uma oferta. Vou pagar em 5 vezes, vou pagar em 10 vezes. E esse banco nosso aqui, Cicobi, acho que posso fazer propaganda dele, não tem problema, também financia. Então, não dá para trabalhar com um arroba a menos. Você imagina, se você compra um touro ruim ou compra um touro bom, você tem um a menos e eu tenho um a mais. A nossa diferença é 2. No final de 5 anos eu vou comprar sua propriedade. Só com esses bezerros. Então temos que ter atenção nisso. E isso serve para o milho que nós comprarmos, o adubo que nós comprarmos, todo o pacote tecnológico, ele vem embutido, melhorando a lucratividade do produtor. E nesse ponto aí, o produtor tem que procurar lá o Senar para se capacitar, para entender tudo isso, né? Isso é outro ponto também. Se você machucar o seu joelho, você vai num médico ortopedista para olhar o problema que você tem. Então, senhores produtores rurais, não é porque eu sou engenheiro agrônomo ou da área de ciências agrárias. O mundo do achismo acabou. Nós precisamos de entender que se muitas vezes nós não estamos tendo o lucro necessário dentro das nossas propriedades, é porque nós, mesmo com a boa vontade, com a boa fé e com a intenção de fazer certo, não dá para fazer certo. Porque se uma pessoa com o joelho machucado vier me procurar, eu não dou conta de operá-lo, porque eu não sou ortopedista, eu sou engenheiro agrônomo. Mas se você tiver com sua pastagem degradada,
eu posso fazer uma análise de solo para você e te indicar um jeito para você melhorar sua pastagem e dobrar ou triplicar a quantidade de matéria verde ou matéria seca produzida na sua pastagem. Então é cada macaco no seu galho. E aí o Senar está entrando muito bem, atendendo mais de 20 mil famílias no ATEG, no ATG nosso aqui em Minas Gerais, em nível mineiro. E aí esse é o caminho, ATG, assistência técnica, gerência melhor, tecnologia, transformação, melhores vidas, amizade, sucesso para vocês aqui dessa simpática televisão aqui da nossa grande Paropeba. Muito bem. É isso aí, nós conversamos então com Antônio de Salvo, presidente do Sistema FAENG Senar, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas. Antônio, muito obrigado pela presença. Imagina, obrigado a vocês. Sucesso aí. Papo ótimo com você aí. Muito boas suas perguntas. Sucesso para a feira, sucesso para o produtor rural, sucesso para nós mineiros. É isso aí. Muito bem, encerramos mais um Gerais Podcast. É isso aí, até a próxima.